Olá, meus irmãos, bem-vindo ao nosso Clube da Sabedoria Cast. E hoje nós temos algo especial para a tua vida. Você sonha em ter um desenvolvimento, um crescimento na vida financeira, na vida profissional? Você é o tipo de pessoa que já sonhou alto, mas às vezes, diante das lutas, das adversidades da vida, achou que era impossível você alcançar o seu sonho? Pois é, hoje nós estamos aqui com uma história de superação, um camarada que veio lá do Nordeste, sofredor, mas que deu a volta por cima, triunfou e está conosco aqui hoje, Fábio Silva. Bem, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aí, ó, seja bem-vindo, gente boa. Nós vamos ouvir um pouco da história dele aqui hoje, o que ele passou para chegar aonde ele chegou. Hoje é um empresário, um empreendedor, gerador de empregos, mas você precisa entender como tudo começou. Aí você vai ver que tem jeito para você também. Nascimento, onde você nasceu, Fábio? Como começou sua vida, sua história? Que estado você veio? Eu sou da Bahia, né? Então eu nasci em Santo Amaro, da Purificação, né? Que é bem próximo de Salvador. Só que eu morava bem no interior. Antes de morar em Salvador, morava no interior e depois, com os 11 anos de idade, eu fugi de casa com uma tia que basicamente foi criada comigo, né? E devido ao sofrimento que a gente vivia, ela tomou essa decisão de a gente ter outro meio de vida. Então, numa madrugada, aproveitou que estava todo mundo dormindo, fugiu eu e ela de casa, né? Com 11 anos. E daí a gente encontrou uma família que ela já conhecia já de um tempo. E aí foi tipo que meio que adotaram a gente, né? Qual a idade da sua tia? A minha tia hoje, ela deve ter... Não, na época que vocês fugiram. Na época, 11 anos, ela deveria ter, não sei, não me recordo muito bem, ela deveria ter uns 22, 23 anos. Meu Deus, nova também. E ela quis partir. Quis partir. Saiu na madrugada e, tipo, tínhamos que esperar o dia amanhecer, né? Sem rumo. Dar continuidade, sem rumo, para dar continuidade. Aí passamos a primeira noite na sobra de um telhado de uma casa. Aí quando amanheceu o dia a gente decidiu pedir carona. Eu fui parar lá perto de Salvador, que foi onde eu fui morar quando minha mãe me reencontrou, que daí eu já tinha uns 14 anos de idade. Praticamente 3 anos depois. Então, peraí, você nasce na Bahia, o que te levou você à fuga foi a ausência de não ter uma boa alimentação, um bom vestuário, não ter uma vida social digna como você merecia, é isso? Sofri, né? Não tava mais aguentando, porque eu já desde pequeno, né, tipo com a idade de 11 anos, eu já era sobrecarregado com o sustento da família, porque eu era tipo o único homem, assim, então o que tinha que fazer, tipo, você tem que ir pra rua, pedir, se tiver que carregar água pra alguém, pra poder ganhar um trocado pra comprar o pão e tal, então tudo sobrecarregava a mim, então eu tinha que fazer todo esse corre, entendeu? Então já foi através desse ponto aí que a gente já não tava aguentando mais e decidimos sair. Olha aí, o auxílio do governo também não era tão grande lá na época, né? Não era. Não ganhava tanto assim para poder sustentar uma família, né? Não, era muito difícil, verdade. Eu imagino. Nós temos assim inúmeros problemas, né? Pessoas no Brasil inteiro que ainda vive essa vida antissocial. A nossa Constituição garante a moradia, é o direito do cidadão brasileiro, o saneamento básico, direito à saúde, educação, segurança, mas infelizmente nos estados ainda do Brasil, em alguns mais, outros menos, o governo, o estado, ele coloca muito no bolso, mas faz pouco em políticas públicas e políticas sociais para atender o cidadão. E aí você chegou na próxima Salvador, e ali a tua vida começa a ganhar um outro rumo, mas melhorou, piorou, ficou do mesmo jeito? Não, começou assim. Aí nessa família que a gente foi, tipo, meio que adotado, né, por eles, aí já começou eu trabalhar de outra forma com o rapaz, que era um casal, né, tinha duas filhas no tempo, e ele tinha uma filha mulher. Nesse caso ele queria uma companhia e tal, porque além de trabalhar na feira do Ceasa, que lá é Ceasa, né, que tem Ceasa e tal, e lá é o Ceasa, ele me levava para ajudar ele na Ceasa e para fazer a pescaria. Ele trabalhava também com pesca, ele pescava com mergulho, aquelas pescas com arpão e tal. Daí eu ia remando o barco para ele e tal, e ele mergulhando e pescando. Daí era aí mais um sustento, né, para a família.
E daí a gente foi vivendo até uma média de uns 3 anos, né? Que foi quando a minha mãe me reencontrou, que pra mim foi uma surpresa muito grande quando minha mãe chegou. Ela veio atrás. Ela veio atrás, né? E daí, no momento que ela foi atrás, então ela já ainda não podia ficar comigo. Ela pediu mais um tempo pra ele, pra mim ficar lá e tal. Aí eu fiquei, mas eu acho que ele chegou a perceber que ela já tava meio relaxada e já que eu não tinha pego meio de contato com ela. Aí já falou que pra ele já não dava mais e tal, porque, tipo, sobrecarregava, né? A despesa e tal. Aí foi quando a minha mãe tomou a decisão de alugar uma casa lá em Simões Filho, né? E me levar pra morar com ela. Aí eu fui morar com a minha mãe, ela trabalhava em Salvador, eu ficava praticamente sozinho na casa. E com o tempo ela resolveu casar com o Alex, né? Que foi meu padrasto por um tempo, que inclusive eu considero muito, né? E, mediante qualquer coisa, tenho uma consideração muito grande. Como meu pai, eu creio que se eu tivesse seguido também a criação que ele quis me dar naquele tempo, eu também seria uma outra pessoa, não sei o que seria, mas ele tentou sempre me dar o do melhor, então eu agradeço. Enfim, aí eu morando com a minha mãe, foi quando eu fiz 19 anos de idade que eu decidi seguir minha vida sozinho, porque eu também já não estava aguentando uma outra situação, né? Porque eu creio que a vida é feita de expectativas. Você vai querer aquilo pra si e você vai ter que ir, né? Tipo, eu sempre tive isso. Então, com 11 anos de idade eu fugi de casa, com os 14 mais ou menos eu fui reencontrado pela minha mãe, e com 19 eu decidi que eu não iria viver mais o que eu estava vivendo com os 19. Você queria uma vida melhor. Uhum. Ainda você estava num local que, por mais que a vida melhorou um pouquinho, mas ainda estava limitado. Sim, eu queria ir além, eu sempre sonhei em ter coisas, tipo, conquistar e ser um exemplo para minha família, né? Tipo, coisas que nunca tiveram, eu decidi ser diferente. Inclusive, todo esse tempo que eu estou aqui, Deus tem me abençoado, tem me colocado no lugar melhor, e eu estou sempre grato com a minha mãe pelo que ela sempre fez. Eu estou sempre indo lá, inclusive já fui até 2 vezes no ano lá para ver a minha mãe, para ver a minha família. Sai daqui de São Paulo para ir na Bahia 2 anos. Para ver minha mãe. Existe o caso, é comum na região do Nordeste, são 9 estados no Nordeste. Acontece muito, você que veio de lá, você sabe, acontece muito de crianças fugirem, adolescentes, pré-adolescentes fugirem de lá para tentar escapar de situações difíceis, ou você acha que você é um dos poucos casos que acontece? Eu acho que foi um dos poucos casos, assim. Não costuma fugir muito, não. A pessoa costuma, ainda mais quando é para outro estado, assim, tipo, para São Paulo e tal. Se já permanece sofrendo, o povo fica lá. Aqui o pessoal acostuma muito com aquela rotina lá e fica para lá mesmo. A verdade é que o nordestino, ele é um povo trabalhador, é um povo dedicado. O nordestino ajudou no processo para construir Brasília. Os nordestinos, em tudo quanto é lugar do Brasil que você vai, o nordestino foi e de alguma maneira ele contribuiu para aquela sociedade local ali, para o crescimento daquela região, para o crescimento daquele lugar. Verdade é isso, o nordestino, ele é uma pessoa dedicada, trabalhadora. Eu lembro, eu tenho um cunhado, na verdade ele já faleceu, ele era baiano. E aí tem gente que fala que baiano gosta de uma rede, de um coco e de um... Isso é mito, né? Isso é mito. Isso é zoação, né? Só se estiverem lá, né? É zoação, né? Só se popular, né? Só se popular. Porque não, dizem que baiano gosta de uma rede, de um coco e de um birimbau, né? E axé, né? Um pandeiro, um tambor, mas é conversa isso. O meu cunhado é baiano. Ele já faleceu, mas pensa num cara trabalhador. Eu já estive muitas vezes na Bahia. Fui em Irará, Feira de Santana, Salvador, Jequié, Vitória da Conquista. Fui num lugar chamado Cafarnaum, que fica na Bahia. Eu nunca imaginei que na Bahia, ou melhor, que no Brasil tivesse uma cidade com o nome de Cafarnaum, que é um nome bíblico. Né? Cafarnaum, Morro do Chapéu. Tudo, eu cheguei ali na Bahia, conheci muita gente trabalhadora, muita gente dedicada, e o que eu pude perceber é que o povo baiano, não só o baiano, o povo nordestino é muito sofrido, às vezes na mão do Estado, na mão do governo. O governo, parece que ele neutraliza muito o sonho das pessoas. Eu estou errado? Não, você está certíssimo. Neutraliza muito, não tem muito investimento para nada. Inclusive, de onde eu vim,
quando eu volto, igual eu te falei que eu vou 2 vezes por ano, você chega na rua, é a mesma coisa, entendeu? Não muda. Não muda. É o que, tipo, me tirou muito a vontade de, tipo, vir e conquistar e depois voltar a morar. Porque voltar pra lá, você não tem vontade. Sim, não tenho mais. Porque você vem, aí quando você vai, tá sempre do mesmo jeito, né? Não que eu esteja desvalorizando a minha cidade, sim, jamais. Não. Inclusive eu tenho raiz lá, né? Tenho família, tenho muitos amigos lá, que é amigos de infância e tal, amigos que eu fiz também na medida que cheguei, quando cheguei, então não tenho que falar mal. Não, você não está falando mal da sua cidade, é que você ama a sua cidade, eu tenho certeza. Você está falando como um cidadão. Quem não pode falar mal da sua cidade sou eu. Porque eu não sou de lá. Não conhece. Né? Tá entendendo? Porque eu não sou de lá. Então, agora você não, você é de lá. Você sabe, sua família contribuiu com impostos, fez o que pôde. Então, assim, se falta essa estrutura do governo, do Estado, você tem o direito de reclamar. Sim. Mais do que ninguém, mais do que nunca você tem esse a direito. juventude se perde muito rápido, perde muito pro crime, né? Entram muito no crime, logo cedo. Aí a droga, é muito complicado. Muito complicado. Inclusive, tem muitos amigos lá que eu fui e acabou que já morreram. Eu fui pra lá a passeio e eu tô com um cara conversando, bebendo e tal. Nesse mesmo dia o cara morreu. O cara chegou do outro lado da rua, chegaram, que a gente não sabe quem foi até hoje. Chegou do outro lado da rua, deu tiro. Quando eu corri, quando saí, o cara tá morto do meu lado. Entendeu? Então, essas coisas negativas. Então, tipo, aí já não vem mais a vontade de morar, né? Você é um baiano que ama a Bahia, você é um baiano que ama o seu estado, mas você não tem desejo de ir pra lá. Desejo de morar, não tenho mais. Se eu pudesse, a minha mãe já estaria por aqui. Se pudesse, minha mãe já morava aqui. Inclusive, já fiz proposta pra ela de terreno, de casa, aqui, ó, tem pra você morar, e ela nunca vem. Já quis a casa, o terreno, ela não quer vir. Ela não quer, ela gosta de lá. É engraçado, eu conheci eu já conheci aqui em São Paulo vários nordestinos que vieram para São Paulo estruturar a vida. E muitos deles, e é o direito, nós respeitamos, querem voltar, mas assim, comprar uma casa lá e querem voltar a morar lá. Porque a pessoa ama, principalmente as pessoas mais antigas, apegadas lá. Mas aí, gente, olha como que é a história do Fábio, né? Sim. Que história tremenda. Passou pela dor, passou pelo sofrimento, carestia, necessidade, mas isso... Mesmo passar por toda essa luta, de alguma maneira isso contribuiu? Você chegou a entrar nas drogas, criminalidade, ou você passou longe disso aí? Como que foi? Olha, eu, por causa de muita amizade, que eu creio que a amizade ela não te obriga, né? Mas a amizade te influencia sim a fazer algumas coisas erradas. Eu não posso ser hipócrita de dizer que eu nunca fiz, que eu nunca usei uma droga, que eu nunca, sabe? Mas só que eu nunca me deixei ser levado por aquilo. Quando as pessoas falam que o cara é viciado, então na droga não tem mais como sair. Eu costumo dizer que isso não existe, né? Isso vai muito de psicológico da pessoa se entregar aquilo e gostar e ficar. Eu já experimentei, como eu creio que qualquer outra pessoa também já deve ter feito. Mas eu nunca quis aquilo pra mim. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não vim pra isso. Aí, olha que legal. Entendeu? Eu não vim pra isso. Então, no outro dia, minha consciência pesa. Entendeu? Inclusive, hoje eu bebo. Mas eu bebo numa proporção, às vezes eu tenho limite, às vezes não tenho. Quando eu não tenho limite, no outro dia eu sofro com isso. Caramba, eu não deveria ter feito isso. E é através disso que eu venho mudando, entendeu? Tipo assim, através de cada decisão precipitada, decisão errada, que eu tomo na hora, no momento, no outro dia minha consciência pesa, aí eu já não vou fazer, já deixo de fazer aquilo. Entendeu? Hoje, no caso, você tem, com relação às drogas ilícitas, você não tem problema. Não tem problema algum. Olha, gente, o nosso podcast é ao vivo. Nós não ensaiamos, não planejamos, nós simplesmente estamos aqui conversando com ele porque tivemos a oportunidade de conhecê-lo, de conhecer a história da vida dele. Achei interessante. Porque tem podcast por aí que eles fazem todo aquele ensaio, todo aquele planejamento, vai tudo nos ditames. Então aqui a gente vai tudo assim, com muita seriedade, de forma muito correta. Eu sou evangélico, por onde eu passo eu prego o evangelho de Cristo, mas eu acredito, eu falei com o Fábio no início aqui, eu acredito que Deus ele vai fazer na obra, na vida de cada um,
ele começa de forma progressiva. E o Fábio, graças a Deus, pelo que ele falou comigo no início, já começou a ir para a igreja, já começou, já vai, participa de cultos já. Inclusive acabou de ter um culto lá no meu salão, né? Nenhum dos meus salões teve um culto agora abençoado. É o segundo que eu faço. Me surgiu essa ideia do nada, eu falei, vou fazer um... tipo, quando eu tô montando esse salão aí, pra mim ele não tá pronto ainda, porque eu sempre eu quero um pouco mais. Então, tipo, tá sempre evoluindo. Inclusive, eu tô investindo nesse salão e estou com outro empreendimentozinho, que é bem de frente do salão e tal. E eu tive essa ideia de falei, vou inaugurar o salão, vou inaugurar como? Vou colocar um músico aqui, vou fazer uma festa, vou convidar um monte de gente, vou comprar bebida e tal. E Deus me fez fazer tudo diferente. Deus tudo diferente. Aí eu falei pro Fagner, que é muito meu amigo, amo de paixão. Falei, Fagner, eu quero um momento, uma palavra no salão. O que você acha de fazer um culto? Ele falou, demorou. Falei, veja o dia que você tem a disponibilidade que tá fechado. Aí ele viu pra mim tudo certinho, a gente montou o fly. E aí, o primeiro culto foi uma benção, hoje mais ainda. No final do culto, nos agradecimentos, entrou um cara, eu quero aceitar Jesus, e esse cara já começou a cantar. Mano, foi muito top, muito da hora. Ele cantou acho que uns 3 louvores ainda, inclusive confirmando tudo que o Fagner tinha falado. Aí o Fagner já orou por ele, foi uma bênção, foi maravilhoso. Ele entregou a vida dele para Jesus. Entregou a vida dele. Olha aí que bênção. Então, olha só, gente, o Fábio, ele está começando essa caminhada de fé, buscando a Cristo, buscando a Deus. E assim, nós como cristãos, nós precisamos ter essa paciência para entender que quem faz a obra na vida de uma pessoa é Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti, quem conhece a minha história sabe que eu me converti dentro do sistema penitenciário, dentro de Bangu, no Rio de Janeiro. E logo quando eu me converti, eu ainda fumava cigarro. Logo quando eu me converti, eu ainda usava maconha. E à medida que eu fui buscando a Deus, eu fui frequentando, Deus foi fazendo a obra na minha vida. Hoje eu sou liberto, sou salvo, remido. Hoje eu viajo ao Brasil e alguns países fora, propagando o Evangelho da Salvação. E é isso que Deus faz. E quando eu montei esse podcast, montei nesse propósito de ouvir histórias diferentes de pessoas evangélicas, de pessoas não evangélicas, de pessoas que estão começando a buscar a Deus, como é o caso do Fábio, porque eu acredito piamente que o Evangelho que nós pregamos é um Evangelho que transforma o ser humano. E de forma progressiva, Filipenses 1,6, se é que em vós foi o Espírito Santo de Deus que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. E é nisso que nós nos centramos e temos convicção. Então, você saiu da Bahia, você estava em Salvador, agora que você tomou uma decisão de vir para São Paulo. Mas por que exatamente para São Paulo? Por que não outro estado? É assim, tem um amigo, o nome dele é Adão. Eu trabalhei para ele quando... Como é o nome dele? Adão. Olha como é que Deus quer você, tá vendo? Bem, Adão, humano. Bem criança, praticamente, né? Foi quando eu cheguei lá em Simões Filho, conheci. Ele trabalhava na construção, na fabricação de bancos, os banquinhos que veste e tal. Eu conheci ele, comecei a trabalhar para ele. No tempo eu ganhava, acho que era 65 centavos, era 70 por banco que eu fazia, para pelo menos garantir o dinheirinho do final de semana e tal, de comprar algumas coisas. E daí ele, não sei por qual motivo, ele tomou uma decisão, não sei por qual meio, ele veio morar em São Paulo. E eu estava trabalhando numa obra lá, e tipo, foi muito, sabe, como é que eu posso dizer, como as coisas assim, batem assim. Eu trabalhava numa obra que eu só ia para casa no final de semana. E Adão já estava morando em São Paulo e foi na Bahia. A gente se encontrou e ele deixou o telefone dele comigo. Estou morando lá em São Paulo, lá tem serviço, se você quiser ir, o número do meu telefone está aqui. Eu, como estava sofrendo muito nesse trabalho, chegou uma hora que eu não aguentei mais. Eu trabalhava numa obra, tipo um sol de mais ou menos uns 42, 43 graus, dividia o quarto com em média de 6 a 7 caras. O alojamento, né, que a gente ficava, parecia aquele carandiru da vida lá que sofria pra caramba. Aí você sofria o dia todo na obra, chegava, tipo, quando dava hora de almoço, os caras já estavam se escondendo por trás das madeiras, das coisas, porque quando apitava o meio-dia, era muita gente correndo para poder chegar, o primeiro na fila, né, para poder conseguir comer e pelo menos descansar minutos. Então então quem ficava por último sofria muito, tipo, era comer e já voltar para trabalhar. Não tinha, tipo, você vai almoçar meio-dia e vai voltar 1 hora.
Não, o horário tá aberto. De meio-dia até 1, então quem almoçar primeiro descansa mais, quem almoçar por último, basicamente não descansa, né? Eu já não tava mais aguentando a situação, foi quando eu falei pro encarregado, falei, me manda embora. Aí ele falou, é isso mesmo que você quer? Sim. Eu já tava com tudo já planejado, né? Não tinha falado com ninguém, né? Com a minha família, com a minha mãe, inclusive, porque eu sabia que ela não ia estar de acordo. Foi quando ele me mandou embora, eu peguei uma rescisão de R$1.000 e poucos, acho que foi 1.300, né? Eu tenho uma filha na Bahia que já tem 14 anos. E aí eu peguei esse valor de rescisão, eu peguei em média de uns 600, né? Fiz uma compra para ela. Sua filha? Da minha filha. Olha aí. Ó. Comprei o que eu consegui comprar com 600. 300 eu comprei a passagem, né? E com mais ou menos 300 Terra pra quem te quer, como diz o ditado. Mais ou menos com os 300 e pouco vim para casa do Adão, a gente já tinha combinado. Meu plano era ficar na casa dele em média de uns 4, 5 meses, né? Só que é um cara casado e tal, tipo, tem a família dele. E eu creio que tava, assim, realmente atrapalhando a família, né? Então, tipo, pede a privacidade. Sim. Você, tipo, manter alguém na sua casa, uma pessoa já adulta e tal, é bem complicado. Eu entendo ele, inclusive estou muito grato por ele ter me dado essa oportunidade de ter vindo. E acabou que eu tive que sair, acho que com menos de um mês, né? Falei, putz, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Volto pra Bahia, dou continuidade aqui e faço o quê? Foi quando eu decidi alugar um cômodo, que era mais barato, né? Um cômodo só. Eu fiz a locação, comprei um colchão, comprei uma vasilha para pôr biscoito. O leite eu comprava já caixa, já deixava na caixa mesmo. Naquele tempo fazia muito frio, que o povo acho que faz frio hoje aqui, né? Quem vende lá agora, nossa, tá frio, não tô aguentando. Em 2009 fazia muito mais, né? Que foi em 2009 que eu vim, né? Essa é a realidade. 2009, você lembra? Então... Biscoito, biscoito na Bahia é o quê? Porque eu também vim de outro estado. No meu estado, biscoito é biscoito. Então, se você pega o recheado, aquele mirabel, tudo isso é biscoito. Aqui em São Paulo, isso que nós chamamos de biscoito, eles chamam de bolacha. É bolacha, é verdade. É biscoito ou bolacha? É bolacha. É uma bolacha lá. Então, eu decidi ficar. Falei, não, eu não vim pra voltar. Igual a gente falou no início, não tem, tipo, pra mim não existe desistir. Pra mim não existe não vai dar certo. Entendeu? Vai dar certo e vamos que vamos. Não precisa passar por isso, vamos passar e vamos pra cima. E foi quando eu decidi alugar esse cômodo, comprar um colchão e, tipo, o frio que fazia, tipo, a umidade do cômodo. Tipo, eu saía de manhã para trabalhar em média de 4 horas, 3 e pouco da manhã, tava aquela neblina. Eu tinha que praticamente estender o colchão, porque acho que infiltrava aquela água, né? Então, eu fui passando por tudo isso, né? Até conseguir um emprego melhor, até conhecer uma pessoa e, tipo, resolver casar. E daí a vida foi mudando, eu decidi trabalhar na minha área, que foi uma coisa que eu aprendi lá na Bahia, e graças a Deus eu consegui também um período. Foi quando eu já montei um MEI pra mim, já comecei a prestar serviço, entendeu? E daí as coisas já começaram a mudar. Aí já fui morar numa casa melhor e tal, né? Aí depois separei, mas também quando separei também não foi motivo pra mim dizer assim, acabou. Inclusive, negativo, já foi uma outra motivação, onde já comprei um terreno, já construí um cômodo, que quando eu comprei o terreno eu mostrei para um amigo, esse amigo meu falou para mim que não daria para fazer nada. Eu fiz 2 cômodos, um banheiro, uma área de serviço, e hoje em dia esses 2 cômodos, essa área de serviço, esse banheiro é desse meu amigo que falou que não daria para fazer nada no terreno. Ele não me deixa mentir. Então ele falou que não dava para fazer nada no terreno. Você tinha 2 opções: ouvir uma palavra que dizia não tem jeito, sim, não tem como, e ficar estagnado, ou acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, colocar em ação e tentar fazer a coisa acontecer, porque o não nós já temos. O não nós já temos, verdade. O não nós já temos, botar para acontecer. Você só sabe se vai dar errado se tentar. Sim. Tem gente que nem tentar, tenta. Nem tenta, né? E hoje, então, ele é beneficiado. Sim. Aí o que acontece? Eu postei que queria vender e quando viu, falou, eu quero. Vendi para ele. Eu já tinha comprado um outro terreno maior, né? Aí esse terreno meu, eu morava num apartamento, e esse terreno eu queria investir nele, né? Aí foi quando eu decidi vender, que eram esses 2 cômodos, que eu só vendi, depois eu já tinha praticamente desistido de vender, mas eu só vendi porque foi para ele, porque pra mim, aqui é a minha família. A família dele, a mãe dele, os pais dele me consideram muito.
Inclusive, quando a gente estava em casa, me chamava para almoçar, sempre se preocupou comigo e tal. E hoje eu sou grato por ter vendido para ele. A casa é dele, não sei o que. Isso aí é gratidão, né? Isso é muito Isso é muito bonito. Quantas pessoas não têm isso, Fábio? Quantas pessoas não sabem o que é a gratidão? E para mim, a ingratidão é algo que não existe uma justificativa. Qual a justificativa? Eu penso assim, tem uma série de erros que o ser humano comete na vida que existe uma justificativa. Sim. Ah, eu roubei, tá, qual a justificativa? Ah, não, eu estava passando fome. Ah, não, fui tentar, não, estava passando necessidade. Não, ok. Então tem uma justificativa. Não, aí você olha, às vezes o camarada recebeu todo o apoio, toda a ajuda de alguém. Aí você vai e olha para essa situação e diz assim: por que você não foi grato? Aí ele diz: não, eu não fui grato porque não tem explicação. Para a ingratidão não existe explicação. Não tem como. Então parabéns pela atitude de gratidão. Constrói onde ele não acreditou que podia construir. Ainda vendeu para ele. Para ele parcelado ainda no cartão. Parcelado ainda, olha aí. Ele foi comprando material para mim fazer um investimento lá no meu outro terreno. E a nossa amizade é muito forte. Eu também posso ligar para ele qualquer hora e dizer: o nome dele apelido dele é Cabeça, o nome dele é Jameson. Jameson. Eu posso estar fazendo o que for e ele pode estar fazendo: Jameson, eu preciso disso. Ele não mede esforços. A mesma coisa também eu com ele. Inclusive eu quero também agradecer porque ele é muito, muito, muito top de verdade. E é isso. Hoje em dia a casa é dele e a gente tem essa amizade. Acabou de sair lá do culto também, foi lá. Foi no culto também. Você chegou em São Paulo, você foi trabalhar de Uber. Na verdade, quando eu cheguei, eu fui trabalhar em obra também para poder começar a me instalar, né? Tá. No mesmo dia que eu cheguei, eu já andei a Avenida Juscelino inteira procurando serviço. Achei uma oportunidade num condomínio que eu fui morar depois, que morei 1 ano num condomínio top. E eu nem acreditava que eu morava ali. Condomínio já completinho, com piscina já e tudo. Falei: nossa, o primeiro lugar que eu trabalhei aqui é o que eu moro hoje, né? Que é lá no Mirante. Aí depois eu decidi sair porque não era o que eu queria, né? Eu preferi investir em outras coisas, que é na barbearia. Aí eu fui trabalhar com a telecomunicações, trabalhei um tempo com a telecomunicações, só que era um serviço muito perigoso, com altura, tipo em média de 80, 100 metros de altura, aí eu fazendo instalação, implantação e modernização de sistema da Claro. Aí depois eu fui líder, né? Porque eu trabalhei em poucas áreas. Eu trabalhei com tacógrafo, eu já montei um MEI, fui empreendedor, prestador de serviço. Depois eu parti para telecomunicações, já aprendi, já estudei um pouco, fiz curso, já parti para liderança. E foi quando eu decidi fazer o Uber, né, que foi por último. Aí eu estava fazendo o Uber, foi quando eu tive a decisão de fazer o curso de barbearia do nada, né? Me veio assim do nada, eu falei: não, agora eu vou fazer um curso. Andei no centro, na verdade não foi nem desse jeito, eu saí, fui dar uma passeada no centro e quando eu vi aquela escola de cabeleireiro, eu pedi para passar meu cartão, ver se aprovava. Aí aprovou, passou. A mulher falou: o que você quer fazer? Você quer começar quando? Eu falei: eu quero começar agora, não já tá pago? Ela falou: sério? Eu falei: eu quero começar agora. Aí já peguei um avental, já separei as coisinhas lá na mesa, já ansioso. Porque pra mim tudo é assim, tem que ser agora. Se é pra ser agora, tem que... Claro, se tiver coisa que tem que esperar, a gente espera, sim, né? Mas se a coisa a gente pode começar já e já dar uma iniciativa ali, vambora. Aí meu carro já estava parado lá, eu estava esperando o horário de pico. Aí foi a conta certinha de eu começar o curso, fazer as aulas, voltar, pegar o carro e trabalhar no horário de pico. E vamos que vamos. E é engraçado, Fábio, tem muitas pessoas que elas estão numa profissão, sim, ali não está dando resultados, não pelo menos resultados significativos. Ela, por medo ou por comodismo, ela deixa de arriscar e partir para um outro ramo, mudar de profissão, que é um desafio, mudar de profissão para tentar fazer a coisa acontecer, já que onde está, quiser pegar água, fica à vontade. Tá bom. Porque onde estava, ou onde está, não está dando muito certo. A coisa não está indo muito bem. Então, se ficar, vai permanecer no mesmo. Se sair, há uma possibilidade de mudança e da vida mudar radicalmente. Então, você vê, ó, você está na Bahia, você saiu de casa com 11 anos. Não estou dizendo que
criança, adolescentes devem sair de casa com 11 anos, não é essa a questão aqui. Estou falando que no seu caso você com 11 saiu, porque estava numa situação de sofrimento. Com 19 saiu de novo, desde eu vim para São Paulo. Foi trabalhar em lugares, em regiões perigosas, com situações perigosas, em altura, enquanto que você sentiu que não era para você. Saiu fora de novo. Eu tinha medo daquilo, né? Tinha medo. Começou a trabalhar no Uber. Viu que não ia ficar legal, saiu também. E hoje, graças a Deus, eu tenho muito que agradecer, né? A todos os meus clientes, inclusive, porque é uma área que tem mudado muito a minha vida. Eu peguei o amor pelo que eu faço, que hoje eu não penso em fazer outra coisa. Hoje seu ramo mesmo é só barbearia. Barbearia. Quantas barbearias você tem hoje? Eu tenho 2 barbearias hoje, né? Porque essa primeira barbearia aconteceu, eu não tinha nem concluído o curso ainda. Eu tinha feito acho que média de umas 10, 15 aulas. Eu fui cortar o cabelo com o Eric, que era meu barbeiro. Inclusive também eu quero agradecer muito o Eric, porque foi um meio, né, que Deus usou para me colocar onde estou hoje. E ele me ofereceu o ponto, falou que ia vender. Eu falei para ele, Eric, com as palavras que eu estou te falando, eu falei, você vai vender mesmo? Tem certeza? Se você não vender para mim, você vai vender para uma outra pessoa? Porque eu sei que é um seu meio de sobreviver e tal, um ponto legal. Você realmente vai vender? Falou que iria vender sim. Acabou que eu acabei fechando com ele, né? Aí comprei, não tinha concluído ainda, um mês antes da pandemia. Foi bem difícil. Foi antes da pandemia, 2020. Foi antes da pandemia. Então, o que acontece? 2020 você comprou a primeira barbearia. A primeira barbearia. Aí eu fui na reforma, fui reformando aos poucos, veio a pandemia, aí os caras fechou, a fiscalização chegou a fechar o comércio. Inclusive o dono, que é o Abraão, foi muito compreensivo também com a gente, nos ajudou muito. E eu dei continuidade, sofrendo ali, fazendo um pouco de Uber no outro horário. Saía de casa bem cedo, fazia um Uber, aí depois eu voltava para a barbearia e fui nessa, e superando aos poucos. E graças a Deus, no ano passado, eu já vi que já estava num nível bem elevado, eu decidi montar uma outra barbearia, que eu sonhei, na verdade, né? Estava dormindo, sonhei com essa barbearia que eu estava montando uma outra, e fiz meu sonho se tornar realidade. Foi muito, tipo assim, incrível. Eu até contei. Se eu não contasse o sonho antes, não dava para acreditar. Mas eu tenho um Fagner que é prova viva disso. Inclusive, a gente indo num culto, ele me pediu para levar ele no aeroporto no outro dia. Eu falei que ele levaria sim. Aí ele falou, então já dorme aí e tal. A gente saiu para jantar com o pessoal. Aí já dormi para lá. Quando ele me acordou às 4 da manhã para levar ele no aeroporto, eu falei, Fagner, eu tava sonhando que tava montando outro salão. Aí ele falou, sério, vai para cima que é tudo seu. Beleza, eu levei ele no aeroporto, voltei. E quando eu decidi, eu ia viajar, inclusive ver minha mãe, né? E quando eu fui no postinho lá, que minha segunda barbearia fica de frente ao posto de saúde. Quando eu cheguei de frente ao posto, vi um ponto comercial com a placa Aluga-se. Aí entrei, aquele ponto enorme assim, entrei, tipo, parecia que é infinito, né? Aí eu perguntei pro menino que tava lá, ele falou, dei um grito e tal, ele falou, entra aí. Aí eu entrei, cheguei lá dentro, era um amigo meu, um amigo assim, conhecido, né? Aí o Diego falou, não, é da minha mãe e tal, eu também não sabia. Aí eu perguntei o valor do aluguel, ele falou X. Eu falei, dá pra fechar em X? Ele falou sim, eu falei, então é meu. Aí já aluguei, já comecei aquela coisa toda. No outro dia eu já tava atendendo lá, né? Aí, graças a Deus, eu peguei um ponto bem bagunçadinho, mas eu fui arrumando aos poucos, tá uma coisa linda hoje. A galera gosta de ir, meu salão é primeiro salão, depois tem um barzinho dentro, né, onde a galera fica mais à vontade para tomar alguma coisa. Depois tem um espaço com uma sala de jogo que tem o bilhar e tal, bem espaçoso lá. Aí essa segunda barbearia que eu tenho, tô com outro empreendimentozinho que é de frente, o salão também, que é onde eu tô querendo montar um negócio agora que vai dar certo, que fé em Deus. Então tá indo, Fábio, você tendo esses 2 empreendimentos, indo para o terceiro, o que você tem feito de bom aí para beneficiar, ajudar outras pessoas que talvez venham de sofrimento como você? Eu tenho gerado emprego, né? E isso é muito gratificante. Então hoje você consegue as outras pessoas e empregar pessoas. Sim. Olha aí que legal. Inclusive tem um deles, né, que ele é muito grato por isso. A vida dele mudou bastante também depois que ele começou a trabalhar comigo. Assim como alguém, quando você veio da Bahia, hoje você está dando oportunidade a outras pessoas, gerando emprego, contribuindo para o bem-estar da sociedade, mais outras famílias, né? Olha aí que coisa. Emocionado, às vezes, tipo, nossa, que top, né? A pessoa que você vem se tornando. Eu imagino. A pessoa que você vem se tornando. Eu imagino. E olha, gente, bem diferente do que às vezes você vê por aí, histórias que são feitas ao vivo
sem planejamentos, de certa forma, é exatamente isso aqui. Passar para você que está na sua casa que é possível, independente de quem seja você, da família que você veio, o que você já passou de dores na vida. Se você disser, eu posso arregaçar as mangas, acordar mais cedo, dormir mais tarde, se você hoje se privar de certos benefícios, para que amanhã você possa viver melhor, gozando de benefícios maiores, então faça, porque no final valerá a pena. Está aqui o Fábio, um grande exemplo, um cara que veio de fora, veio do sofrimento, veio da dor, mas passou por todo esse processo. Hoje tem seu carro, hoje tem 2 empresas, indo para a terceira, é isso mesmo? É isso. E aqui olhando agora nessa câmera, nessa de cá, para essa pessoa que está em casa agora te vendo, qual recado você deixaria para uma pessoa que vem da luta, da dor, do sofrimento, que tem sonho na vida? Então é tudo, né? Então você tem que, ser determinado naquilo que você quer. Não deixar que os pontos negativos que sempre vai vir, sempre vai vir uma coisa, que vai te atrapalhar, querer te atrapalhar, né? Então, você não pode deixar que essas coisas o atrapalhem, tem que ser focado e determinado no que você quer que você consegue. Assim como eu consegui, né? Assim como você conseguiu, outras pessoas irão conseguir também. É isso aí. A sua superação, o seu crescimento, você voar cada vez mais alto, tem a ver e depende única e exclusivamente de você. Fé em Deus. Deus é a base de tudo. Coragem, ousadia, determinação, foco, expectativa. Não cruze os braços, porque o que você sonhou, Deus vai te abençoar, você vai realizar. Fábio, obrigado por estar conosco, foi um prazer. Um alô aí, despede do pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo, né? Obrigado por estar me dando essa oportunidade de estar aqui me expressando. Falo pra você que eu estava muito nervoso ainda, né? Ansiedade, porque isso já é de mim. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, né? Podendo expressar para vocês o que eu tenho passado, o que eu passei. E que graças a Deus dar a volta por cima é tudo. Você venceu. Parabéns. Vencido. Parabéns. Vencido. Parabéns, é isso aí. Que Deus abençoe. Gente, até o nosso próximo podcast, onde eu vou estar trazendo um cara aqui fantástico também para contar a história de como ele venceu. E vindo da onde? Do Nordeste também. Amém? Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Fique na paz.